O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo, para dizer para o tempo que o tempo é o tempo que o tempo tem. Oi, meus amores! A tia hoje começou a aula com um trava-línguas a respeito, vocês já sabem, né? A tia falou tantas vezes a respeito do tempo, porque é exatamente sobre ele que nós vamos estudar hoje. O tempo. O tempo está por todos os lugares, ao nosso redor. Ele faz parte de nós, a gente faz parte dele e ele não para. A gente está sempre procurando saber em que tempo nós estamos. Querem ver? Que horas são, por exemplo? Agora, na hora que você está estudando, são que horas no relógio da sua casa ou no seu celular? Que horas você costuma acordar? E almoçar? E ir para a escola? Quando a gente estava indo para a escola, qual era a hora que começava a sua aula? Que horas a mamãe e o papai falam que você tem que dormir? Mas que horas você dorme de verdade, hein? Qual é o dia do seu aniversário? Qual o ano que você nasceu? Em que ano nós estamos? Tudo isso são medidas de tempo. Dias, horas, minutos, segundos, meses, anos, semanas. E essas medidas de tempo, elas são organizadas para facilitar a nossa vida. E a gente vai aprender sobre tudo isso hoje. Coisas bem legais. Mas vocês já sabem o que a tia vai dizer, né? Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Estão fazendo as atividades? Tirando as dúvidas? Tô sentindo falta de algumas crianças me procurando para poder tirar as dúvidas. Vocês não estão tirando dúvidas por quê? Porque estão sabendo de tudo? Espero que sim, hein? Nós vamos começar pela agenda. E a nossa agenda de hoje é de matemática, da página 45 até a página 48. E eu queria dar uma dica para vocês. Eu acho que a tia até falou e vou falar de novo. É muito importante que vocês, depois que termina a aula, vocês, quando forem fazer a atividade, também vão lá na parte do livro que tem as explicações e leiam mais uma vez. Você pode assistir o vídeo várias vezes e ler as explicações. Porque, por exemplo, aqui nós temos a página 45 a 48, mas não são todas essas páginas que são atividades. Existe aqui incluso a parte que tem as explicações, tudo isso que a tia está falando aqui. Então, dê uma olhadinha lá também, tá bom? Como a tia já falou, vamos estudar hoje sobre medidas de tempo. Que medidas de tempo são essas? Acabei de falar. Vamos mais uma vez para recapitular? Dias, meses, anos, minutos, segundos, horas. E acompanha aqui comigo como é que tudo isso acontece. Um ano, por exemplo, em que ano nós estamos? 2020. Um ano, ele tem 12 meses. Um mês tem 30 ou 31 dias. Mas também tem o espertinho do fevereiro, que ele tem um pouquinho de preguiça e ele só tem 28 dias. E às vezes 29. Uma semana tem 7 dias. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. E para organizar tudo isso, a gente usa alguns recursos para poder organizar a nossa vida, organizar o nosso dia. E um deles é o relógio. Todo mundo tem um relógio em casa, não é? No seu celular tem relógio, no computador tem um relógio, no tablet tem relógio. Você já deve ter visto um relógio parecido com esse. Esse relógio se chama relógio analógico. Ele é diferente de um relógio que tem no seu celular, por exemplo, que é um relógio digital. Nesse relógio, a hora é representada por esses numerais e pelos ponteiros. Cada ponteiro tem uma representação. A tia identificou aqui por cores para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Esse ponteiro pequeno que eu fiz de preto, ele é o ponteiro das horas. Significa que em cada numeral desse, ele vai representar uma hora, tá? Se ele tiver no 1, 1 hora. Se tiver no 2, 2 horas.
No 3, 3 horas. E assim sucessivamente, tá? Esse ponteiro um pouco maior, que é o vermelho, ele é o ponteiro dos minutos. Então, cada vez que ele tiver em um numeral, ele está representando os minutos diferentes. Ele vai girando em todo ao redor do relógio e cada vez que ele passa de um lugar para o outro dentro do relógio, ele está representando um minuto. Quando ele vai de um número para o outro, significa que se passaram 5 minutos. Então, se ele estiver no 1, começando pelo 1, são 5 minutos. Quando ele chegar no 2, se passaram mais 5 minutos. Então, aqui eu já tenho 10 minutos. Quando ele chegar no 3, já se passaram mais 5 minutos. Então, eu já tenho 15 minutos. Então, vamos para o exemplo. Se o ponteiro preto estiver no 3 e o ponteiro grande no 2, significa que são 3 horas e 10 minutos. Se o ponteiro pequeno tivesse no 5, por exemplo, e esse vermelhinho tivesse bem aqui no 6, vamos fazer assim, significaria que eu tinha 3 horas e 30 minutos. Outra coisa também que vocês precisam saber é que quando o ponteiro vermelho deu um giro completo no relógio, ele chegou aqui no 12, se passou 1 hora. Então, o 12 vai fechar as horas. O ponteiro pequeno no 2 e o grande no 12, então são 2 horas fechadas, tá certo? Quando esse ponteiro dos minutos está bem aqui no 6, se passaram 30 minutos, meia hora. Por isso que a gente diz 3h30, 4h30, 5h30, certo? E esse ponteiro verdinho, que eu representei por verde, que ele é o mais fininho do relógio e que ele gira mais rápido, ele é o ponteiro dos segundos. Quando ele dá um giro completo no relógio, significa que se passaram 60 segundos. Tudo bem? Ficou entendido? Existe também outro recurso que a gente usa para organizar a medida de tempo. É o calendário. A gente vai só colocar o relógio aqui. Cuidado para não cair. O calendário é onde a gente organiza os dias, as semanas e os meses de um ano. Por exemplo, nós estamos no ano de 2020. Então, aqui é o nosso calendário de 2020. Lembram que eu falei que um ano ele tem 12 meses. Então, esse calendário é formado por 12 meses. Ele tem 12 páginas. Aqui, o meu já está no nosso mês atual, mês de maio. Por isso que a tia está nessa página, certo? E cada página dessa que representa um mês, ele tem de 30 a 31 dias. Por exemplo, o nosso mês de maio, ele é formado por 31 dias. E cada semana é formada por 7 dias. Vamos ver as semanas. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De domingo a sábado eu tenho 7 dias e eu tenho uma semana. Vamos recapitular os meses do ano? Vamos lá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tanto o relógio como o calendário são muito importantes na nossa vida. Por exemplo, no calendário você pode marcar a data do seu aniversário, a data do aniversário dos seus amigos, da sua família. E também tem as datas bem comemorativas que se comemoram dias especiais. Por exemplo, nesse mês de maio nós temos uma data muito especial. No segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. Nós temos aqui o primeiro domingo de maio, que foi dia 3, e dia 10 é o segundo. Então, nesse ano de 2020, o Dia das Mães será dia 10 de maio, certo? Viram que legal?
Olha que gostoso a gente aprender sobre tantas coisas que existem na nossa vida. Aprender sobre os dias, aprender sobre o ano. E o mais importante de tudo, aprender. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe, vocês não acham? Eu acho. E a nossa aula se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estudem, recapitulem o que a gente estudou e fiquem muito bem, aproveitem todo esse tempo para estudarem, para ficar com a família de vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijo, meus amores!